Fala galera do Electronics, é isso aí, agora nós vamos mais um vídeo aqui e hoje eu vou falar sobre baterias e carregador. Eu vou começar falando das baterias. Existem vários tipos de bateria, tá? As usadas no multirotores são as baterias de polímero de lítio, tá? Como essa daqui. Porém você tem baterias de lítio iônico como essa daqui, tá? Não liga para esse circuito aqui que foi um negocinho que eu fiz, mas bateria de lítio iônico. Você tem baterias de... Essa de lítio também é um material um pouco diferente, ela não é recarregável, tá certo? Ela é só uma bateria normal. Eu não me lembro o material dela, mas é ácido de alguma coisa com lítio. E você tem baterias desse tipo aqui, tá? Baterias de chumbo ácido. E para começar a falar sobre as baterias, eu vou começar falando, tá? Como é que se define o que é, ou como é que se define as capacidades de uma bateria, tá? As capacidades da bateria você tem a capacidade de carga, tá certo? Geralmente é dado em mAh ou Wh, aí depende muito do fabricante, e a tensão da bateria, tá? Além disso, você tem um outro fator que é a corrente máxima de descarga, corrente de carga e outros parâmetros desse tipo, tá? Isso daqui, essa bateria aqui é uma bateria da Turnage, tá? Nanotech. Ela é de 4.000 mAh, ou seja, 4 Ah, tá? De 4 células, tá? Isso é o mesmo do que dizer a tensão dela. As células de lítio, tá? Polímero de lítio, tem em média 3,7 volts, tá? Carregadas elas dão 4,2. Células de lítio iônico, elas têm 3,6, tá? E carregadas elas dão 4,1. Então, o que quer dizer esse 4.000 mAh, tá? Esse 4.000 mAh quer dizer que ela consegue sustentar uma carga de 4 amperes durante 1 hora. Isso é a carga dela, tá? É o quanto ela tem de energia dentro dela para sustentar. Ou seja, ela consegue sustentar uma carga de 4 amperes durante 1 hora. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se você puxar 8 amperes dela, ela vai durar meia hora. Se você puxar 16 amperes dela, ela vai durar 15 minutos. E assim por diante, tá? Você tem aqui atrás, acho que vai dar para ver daí, tá? Vamos ver. Acho que deu para ver. Tem um 5C bem grande aí. O que é esse 5C? Aqui está escrito Max Charge 5C. Esse 5C o que é? É 5 vezes a carga dela, o que você consegue carregar. Isso daqui é a corrente de carga, tá certo? Então, tendo uma bateria de 4.000 mAh, você tendo uma carga máxima de 5C, quer dizer que ela pode carregar numa corrente de 5 vezes esse valor, tá? Ou seja, nesse caso aqui é 20 A. E o que isso significa? Você vai carregar mais rápido. A mesma regra para descarga vale para carga. Se você carregar ela a 4 amperes, você vai levar em média 1 hora para carregar ela. Se você carregar a 8 amperes, você vai levar meia hora para carregar ela, e assim por diante. Então 5C quer dizer que vai levar 1/5 de hora para você carregar ela. Isso é como se especifica uma bateria de polímero de lítio, tá? Baterias de lítio iônico têm uma característica muito semelhante à da polímero de lítio, tá? Essa daqui, ela tem é uma bateria com proteção, tá? Você não tem como descarregar ela mais do que deveria, nem carregar ela com uma corrente mais alta, nem carregar mais do que deveria, ela protege contra tudo. Para quem está curioso, eu tenho aqui uma célula de lítio, tá? Isso daqui é uma célula. Essa célula aqui é de 2.200 mAh, tá? 30C de descarga máxima. E o que quer dizer esses 30C de descarga máxima? Quer dizer que esta pequena célula aqui aguenta uma descarga de 30 vezes a capacidade nominal dela. Ou seja, se ela é 2.200 mAh, ela vai aguentar uma descarga com uma corrente máxima de 66 amperes. Tá certo? Você tem também baterias de chumbo ácido, não são usadas nos multirotores, por um simples motivo, tá? Baterias de chumbo ácido suportam uma descarga geralmente de 1C, 1C5 no máximo. Ou seja, a descarga, essa bateria gigante aqui é de 18 Ah, tá? Ou seja, 1C5 ela ia aguentar uma descarga de 27 A. Um multirotor pequeno já consome muito mais que isso, tá certo? Mas ela é muito útil porque a densidade de energia é alta e ela é barata, tá certo? Ela é muito mais barata do que uma célula de polímero de lítio. Então por que geralmente se usa isso daqui nos multirotores? Para você ligar os nossos queridos carregadores de polímero de lítio no meio do campo. Então vamos supor que você vai para algum lugar, você queira carregar a bateria do seu quad, você não tem nenhuma tomada. Então você leva uma dessa daqui. 18 Ah, eu poderia carregar basicamente
4 vezes essa bateria aqui. Um pouquinho mais, na verdade. E os carregadores. Aqui eu tenho um carregador, tá? Carregador chinês, tá certo? Eu andei reparando, todos os carregadores têm o mesmo sistema trabalhando aqui. E o que que acontece? Eu vou tentar puxar um pouco mais aqui. Você tem 4 botões, basicamente, tá certo? Eu acho que eu errei um pouco a mira, então 4 botões aqui. Você tem o cabo de carga e o conector de balanceamento. Vocês podem reparar que a bateria de polímero de lítio e as de lítio multicélula também são assim. Você tem mais de um conector, tá? Você tem um conector com 2 cabos grossos aqui e um com os cabinhos mais finos, tá certo? O que são esses cabinhos mais finos? Esses cabinhos mais finos são os conectores de balanceamento, tá certo? Então, como ela tem 4 células, o que acontece? Cada célula tem 2 polos, tá certo? Então, vamos supor aqui eu tenho 2 células. Aqui dentro eu tenho 2 conectores, um positivo e um negativo, tá certo? Bateria normal, sem nenhum segredo. O que acontece? Essas baterias estão ligadas, essas células estão ligadas em série, tá? Então você tem um ponto intermediário entre cada uma. O que é esse conector de balanceamento? As células de lítio, por padrão, não tem nenhum fator de limitação interna. Então se você tentar carregar ela a 50 A, cara, você vai carregar e vai explodir ela. Se você tentar carregar ela mais do que 4,2 volts, que é a tensão nominal dela, você vai conseguir carregar mais do que 4,2 volts e estragar ela. Então por que você tem esse conector de balanceamento? Porque imagina o seguinte, se você só usar esse plug aqui, tá? Esse plug aqui está ligado nos 2 extremos, tem 4 células aqui. Como é que você vai saber se as células estão exatamente iguais, tá? Idealmente, de fábrica, elas vão vir exatamente iguais, mas e se elas não estiverem? Uma tiver com uma carga um pouco mais baixa, outra tiver com uma carga um pouco mais alta. Você vai ter uma diferença de tensão quando elas forem carregar. E o que acontece? O seu carregador só vai enxergar essa tensão aqui. Ou seja, ela vai enxergar a soma das 3 células. Só que vocês concordam que a soma das 3 células, por exemplo, 4 células aqui, deveria dar em torno, com ela no mínimo 12 volts. Mas vamos supor, 12 volts eu poderia ter, sei lá, 3 células com 4 volts e uma com 0, tá certo? Isso é que é um problema, porque você pode carregar uma mais do que a outra, porque o carregador não vai estar enxergando isso. E as células não vão limitar as tensões dela, e o que você pode acontecer? Você vai carregar ela mais do que deveria. Pode pegar fogo, muito raro, mas pode pegar fogo, mas o principal vai diminuir a vida útil da sua bateria. Então o que são esses conectores aqui? Você tem esses 2 dos extremos aqui, são exatamente o mesmo desse daqui. E os outros são cada ponto da célula, tá certo? Então vocês vão ter mais ou menos isso. Então tá certo? Esses símbolos aqui são 3 baterias, tá? Eu vou fazer um círculo em volta. Isso são 3 células, tá certo? O que você vai ter? Você vai ter o negativo saindo da primeira, você vai ter entre a primeira e a segunda um fio, entre a segunda e a terceira outro fio. Ou seja, você tem todas as células separadas, para o carregador saber exatamente qual é a tensão de cada célula. E com isso, o que ele faz? Ele tenta equalizar as tensões, carregando uma mais do que a outra para tentar deixar a mesma tensão. E é justamente o papel desse tipo de carregador, tá certo? Vocês podem ver aqui, tá? Eu não sei se vai dar para ver por causa da iluminação, mas ele está aqui, Lipo Balance. Tá? Depois eu vou mostrar mais perto como é que funciona isso daqui. Mas basicamente é isso. Se tem dúvida muito acerca de qual é a corrente que eu posso carregar sem prejudicar a minha vida útil da bateria, tá? Porque o que acontece? Isso é um fato, tá? Qualquer bateria é assim. Quanto menor a corrente que você carregar a bateria e descarregar a bateria, maior a vida útil dela, tá? O que a maior parte do pessoal não sabe é que é o seguinte. Para uma bateria dessa daqui, você não tem muito problema, porque a descarga máxima dela é 1C, 1C5 também. Ou seja, você só vai carregar nesse rate. Então o que acontece? A sua carga vai ter um efeito significativo nisso aqui. Acontece que nessa daqui a sua carga não é significativa, a corrente que você carregar. Claro, respeitando os limites da bateria de fábrica. Por que isso? Porque o que acontece? Essas baterias aqui vão ser, num multirotor, descarregadas a 25, 30C. Tá? E isso é que vai diminuir a vida útil muito significativamente. A carga dela, você vai fazer no máximo 5C, a vida útil que isso vai tirar da bateria vai ser muito, mas muito desprezível perto da descarga dela, tá certo? Ou seja,
se você quiser carregar ela com 5C a vida toda, não vai dar muita diferença. Eu digo que vai tirar uns dias no final. Tipo, depois de um ano, que essas baterias aqui geralmente duram um ano de uso contínuo, tá? Igual do celular. Depois de um ano vai te diminuir 2, 3 dias no máximo, tá? Então, não faz tanta diferença. A única coisa sempre, nunca exceda o limite máximo da corrente de carga, tá? Porque ela aguenta isso. Tá? Você pode meter 30C que ela vai. Você vai botar fogo na célula, mas vai. Vocês podem reparar, quem já mexeu no carregador, que você tem uma opção de storage, tá? O que é essa opção de storage? O que acontece? Eu já expliquei no primeiro vídeo, tá? Brevemente, super brevemente, sobre baterias. Você tem uma resistência interna na bateria, um ponto que dá fuga internamente entre a célula. O que acontece? Se você deixar uma bateria carregada, ela vai estar ela mesma consumindo energia. Vocês já devem ter reparado, às vezes vocês deixam bateria, qualquer tipo de pilha, bateria guardada, você vai pegar para usar, você deixou guardou carregado, você vai pegar para usar, não tem mais. Por quê? Ela mesma tem uma autodescarga, tá? Então o que acontece? Essa autodescarga existe também nas polímeras de lítio, só que como as polímeras de lítio são as células, digamos, rodando no maior extremo possível, você tem um desgaste muito grande, tá? Então quanto maior a tensão que ela tiver carregada, maior vai ser a corrente de fuga, mais calor ela vai dissipar, tá? E isso diminui a vida útil dela. E o que acontece? Por que você tem essa tensão de storage, tá? Porque é o seguinte, você também não pode guardar ela descarregada. Então, por exemplo, as polímeras de lítio, a tensão mínima que pode ficar ela é 3 volts, tá? A de lítio iônico também, as duas são 3 volts o mínimo que pode chegar. Você não pode guardar ela com 3 volts por célula, ou seja, as aqui que é 4S serão 12 volts. Por quê? Se você cair abaixo de 3 volts, você vai diminuir muito a vida útil. Isso é o que mais detona a vida útil de bateria. Então, o que é? Essa tensão de storage, o que é? É o ponto central, tá? Eu não estou falando central fisicamente, mas é o ponto central de tensão aonde a maior parte da carga está. Por quê? Quando ela está plenamente carregada, ela tem 4,2 por célula. Só que a partir do momento que você colocar uma carga, essa tensão já vai cair para 3,9, 3,8, alguma coisa do tipo, tá? Porque na curva de descarga, ela é uma curva mais ou menos assim. Então ela tem aqui no meio um período mais reto. Eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil. Então, o que acontece? Isso daqui é o pico de 4,2 volts, tá? Aqui é a curva de carga. O que acontece? Você tem basicamente 3 pontos. Você tem esse ponto, que é 4,2, tá? Que é ela plenamente carregada. Você tem esse ponto aqui, que geralmente 3,8, 3,7, tá? 3,7. E você tem esse ponto aqui, tá? Que geralmente fica em torno de 3,4 por célula, tá certo? O que acontece? O que são esses 3 pontos na bateria? Esse ponto, é óbvio, é o que está mais carregado. E entre esses 2 pontos aqui, o que é? É aonde está a maior parte da carga da bateria, tá certo? Então, quando você pega 4.000 mAh, ele está considerando esse espaço aqui. Ele não está considerando nem esse e nem esse, tá? Então, o que acontece? O ponto seguro para você guardar a bateria é justamente aqui. Porque é a menor tensão possível, tá? Que ela vai permanecer mais tempo nessa tensão, dissipando menos calor, tá? Porque se você colocasse aqui, é óbvio, ela ia dissipar menos, só que ela ia descarregar muito rápido a tensão. E isso pode ser perigoso. Então o que é? Isso daqui é o ponto óptimo da bateria para você ficar com ela, poder guardar por um longo tempo. A maior parte das pessoas pensam que para guardar ela, eu ter que usar o storage se eu for guardar ela de um dia para o outro. Não, isso não precisa, tá? Isso daqui é para quando você for guardar por um mês ou mais. Tá? Se você vai guardar, tipo, sei lá, para a semana seguinte ou tudo mais, não precisa se preocupar, você pode guardar ela carregada, que isso não vai fazer muita diferença, tá? Bom, e sobre o carregador, a maior parte da dúvida das pessoas. Esse é um carregador simples, tá? Ele carrega uma bateria por vez só. Mas o que a pessoa pensa? Ela olha aqui, 80 watts. Aí eu penso, mas o que é esse 80 watts, né? A bateria, ou ela olha aqui, né? Pô, esse carregador carrega até 6 A. Bom, beleza, eu vou carregar uma bateria 6S de 6 A. Não, errado, não vai carregar. Por quê? Ele é 80 watts, tá? Isso é a potência dele. Isso daqui é constante, tá? O que acontece? Você tem
tá? Uma fórmula, tá? Potência igual a tensão vezes corrente. Vocês aprenderam isso no ensino médio, tá? Isso é uma fórmula bem comum. O que acontece? Se eu tiver uma bateria de 6 células, tá certo? Ela tem 22 volts, tá? Nominal, tá? Ela carrega mais, é aquilo que eu falei, 22 volts é com 3,7 por célula. É isso, ponto aqui, tá? Que é sempre as tensões marcadas na bateria, tá? O que acontece? 6S, 22 volts, em 22 volts para 80 watts, você vai ter uma carga de um pouco menos de 4 amperes, tá? Se você colocar mais do que isso, ele vai dar tensão baixa, porque essa fonte não aguenta. Tá? Então o que acontece? Só a etapa de potência aguenta 6 amperes, beleza, perfeito. Mas a fonte não. O que eu teria que fazer? Ligar aqui uma fonte com maior capacidade, tá certo? Nada demais. Isso vale o mesmo para carregador multibateria. Tá? Muitas pessoas têm carregadores que carregam 4 baterias ao mesmo tempo. O que acontece? Se você tem um carregador multibateria de 200 watts, você só vai poder carregar 200 watts. Tá? Independente do que ele tenha de capacidade. Então o que acontece? 6 amperes, 22 volts, isso daqui dá mais ou menos 130 watts, tá? Ou seja, para eu carregar uma bateria LiPo de 6S a 6 amperes, eu ia precisar de 120 watts, tá? Ou seja, esse carregador de 80 eu não ia conseguir. Se eu tivesse um carregador quádruplo, eu ia precisar de 480 watts para carregar 4 baterias 6S em 6 amperes, tá? Só que o que acontece? Se eu tenho 80 watts, por exemplo, 14,8 volts, já dá, não dá? Se eu multiplicar isso aqui por 6, vai dar algo próximo de 80 watts. Então, beleza, eu consigo carregar. Então, tenha em mente o seguinte, a potência da fonte é o valor de referência, tá certo? Se você tiver 4 baterias, 3 baterias, 2 baterias, não importa. Se a fonte aguenta 80 watts, ela vai aguentar 80 watts, independente de você colocar 4 baterias. Você vai dividir esses 80 watts de carga para cada bateria. Uma boa coisa que vale lembrar sobre as baterias é o seguinte. Quanto maior a corrente nominal da bateria, menor precisa ser o seu C. Tá? Por quê? Porque vamos supor que seu quad puxe 30 amperes, tá? Para puxar 30 amperes numa bateria de 4, eu precisaria em torno de 7 amperes. 7C. E o que acontece então? Se eu tiver uma bateria de 7C, eu consigo carregar isso aqui, consigo levantar o quad. Agora, se eu tiver uma bateria de 8 amperes, essa bateria vai precisar de ser de 3C5 para suprir a mesma corrente. É óbvio, você vai aumentar o tamanho da bateria, você vai ter mais peso, ele vai puxar mais corrente, tá? Mas não é exatamente proporcional. Tá? Contanto que seus motores aguentem, não tem por que não ter problema. Uma coisa que muita gente pergunta é: eu preciso amaciar essas baterias aqui? Não, não precisa amaciar, tá? Baterias de lítio nenhuma precisa amaciar, tá? O que acontece? Os fabricantes geralmente, no caso de celular isso é mais comum, tá? Eles pedem para você dar uma carga completa de 24 horas, deixar ela no carregador, por quê? Porque é muito provável que ela venha com uma tensão abaixo desse ponto aqui, tá? E isso pode ser um problema. Só que assim, se ela estiver um pouquinho abaixo do ponto, não é um problema, tá? Mas, principalmente no caso do celular, isso é mais não por causa da bateria, e sim por causa do celular. A primeira carga que você dá, você calibra o sensor de tensão do celular para saber o quanto que é 100% da bateria, tá? Isso acontece várias vezes durante a vida do celular, então, na verdade, não é necessariamente algo forte. Não é algo que, nossa, você realmente precisa. Mas não precisa amaciar essas baterias, tá? O pessoal fica falando que ela incha porque não amaciou. Essa daqui, desde que eu comprei ela, eu carrego na corrente máxima e eu já chegava a fazer 5, 6 voos por dia, tipo, tirar, colocar, carregar, tirar, colocar, carregar. E ó, ela tá retinha, nenhum problema. Não houve perda de vida útil dela desde que eu comprei ela, que eu coloquei. Ela tá marcando 4.1 mAh, 4.1 ampere-hora, tá? Depois que eu vou. Nunca tive problema com ela. O inchar da bateria, isso talvez seja a maior dúvida das pessoas. Por que uma bateria incha? A bateria geralmente incha pela tensão dela cair abaixo deste ponto aqui, tá certo? Abaixo dos 3 volts. Ou porque ela esquentou demais. Então o que acontece? Se você puxar uma corrente muito mais do que essa capacidade, repara, essa daqui está escrito de 25 a 50. Esse 50 é o pico, se eu não me engano ele aguenta durante 5 segundos, tá?
Se você puxa mais do que 25C nela, você vai sobreaquecer ela e isso faz ele vaporizar o lítio, tá? O lítio e outros componentes lá dentro, e isso faz a bateria estufar, tá? Ela geralmente estufa e ela volta, só que o que acontece? A carcaça dela é toda de plástico. Então o que acontece? Ela incha, plástico e alumínio, tá? Como vocês viram na outra célula. Ela incha e em si o mecanismo inteiro dentro volta, só que a carcaça fica embaulada. E isso é ruim, principalmente no Phantom e tudo mais, que você tem que encaixar a bateria lá dentro. Mas não, ela não incha por causa de carga ou de carga com corrente alta, porque, meu, é 5C, isso aqui está muito longe da capacidade máxima de corrente da bateria, tá? Então, só ficar esperto é a questão disso. Se as suas baterias estão inchando, é porque você está puxando mais corrente do que deveria. Isso acontece muito no Phantom, tá? Porque o pessoal compra a bateria de 20C, porque a original do Phantom é 20C. Só que a original do Phantom não é feita para um Phantom com gimbal, com transmissor de vídeo e tudo mais. Tudo isso gera muito peso nele, faz ele puxar uma corrente muito mais alta do que ele foi feito para isso. Para isso, você precisa pelo menos de uma bateria de 30C, tá? Por isso que o pessoal elogia muito a Zip Compact, porque ela é uma bateria de 30C do mesmo tamanho da bateria do Phantom. E ela não incha, justamente por causa disso. A Turnage, o pessoal fala que é ruim porque incha e tudo mais. Não, não é, ela não é ruim. O problema é que a única Turnage que cabe dentro do Phantom é de 20C ou 25C no máximo e ela fica muito apertada. E esse é o problema, você fica muito na risca com a corrente que ela pode descarregar máxima, tá? É muito fácil o Phantom puxar mais do que 20C com todos os equipamentos em cima, até porque os motores deles não são eficientes, tá? São motores fracos. Então o que acontece? Com todo o peso que você coloca de gimbal, câmera e tudo mais, você acaba trazendo ele para fora do ponto de eficiência. Vocês vão ver isso no próximo vídeo sobre motores, tá? E justamente por causa disso. Então se você usar, eu aqui no caso, essa aqui é 25C, só que é 4 Ah. Ou seja, eu posso descarregar ela até 100 amperes. O meu quad puxa acho que 40, 50 no máximo, quando eu tô com um motor no máximo, sabe? Se eu colocar o acelerador no máximo para ele subir, vai ser em torno disso. Eu já medi com o osciloscópio, tá? Então eu não tô simplesmente chutando o valor. Eu já fiz a medição, coloquei, segurei ele no chão e acelerei ele no máximo para ver quanto dava. Deu em torno de 40, 50 amperes. Então, eu não tenho nenhum problema. Minha bateria tá extremamente lisa, tá normal, como ela tava de fora. Ela só tá arriscada pra caramba, porque eu tenho um frame estilo Alien e a bateria encaixa perfeitamente atrás, tá? Na lateral. Então toda vez risca, ó, tá tudo ferrado aqui essa negócio. Mas em questão de bateria, tudo tranquilo. E vale lembrar que isso também, né? O pessoal fala que a bateria inchada tem uma vida útil menor, é óbvio, tá? Isso quer dizer que você já estragou ela se ela inchou. Quanto mais inchada ela é, pior ela vai ficar. Por quê? Você está descarregando acima do rate do fabricante, até tem uma tolerância, tá vendo? Tem esse 50C que ele aguenta por um tempo, mas ele não aguenta durante muito tempo, você acaba com a célula, tá? Então justamente isso faz muito a bateria inchar. Então tome muito cuidado, sempre dimensione certo. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês então os modos que tem no carregador. Então basicamente para você carregar, você vai colocar o plug aqui principal, tá? E você vai ligar o conector de balanceamento aqui do lado. Vocês podem reparar que aqui tem marcado qual que é qual ponto. E você tem 4 botões aqui. Aqui você vai selecionar o tipo de bateria, tá certo? Você tem vários tipos aqui, tá certo? Então eu posso salvar baterias PB é de chumbo, CD é de níquel cádmio, NiMH é de níquel metal hidreto, LiPo bateria de polímero de lítio, tá? Você tem como carregar de lítio iônico aqui também. É só você entrar nas programações, tá? E trocar. Então eu vou mostrar aqui como carregar bateria de polímero de lítio, que é o meu caso. Então, eu entrei aqui. E você tem alguns modos de carga. Então você tem o LiPo Charge normal. Esse LiPo Charge, o que ele vai fazer? Ele vai carregar sem se preocupar com o balanceamento, tá? Ele vai monitorar isso daqui, então ele vai dar um alarme se é uma célula passar, se não deve dar atenção que não deveria, mas ele não vai se preocupar em deixar todas as células iguais, ou seja, a carga aqui é bem mais rápida do que neste modo, que é o Balance. O que o Balance faz? O Balance justamente se preocupa em balancear as células. Então o que ele vai fazer? Ele vai carregar até a tensão máxima, que não é 14.8, é 16.4, tá? Ele vai carregar até 16.4 e depois se preocupar com o balanceamento das 4 células, tá? Em deixá-las todas em 4.2. O modo Fast Charge, tá? Eu ainda não notei diferença desse pro Charge, mas eu acho que talvez ele tenta carregar sem nem se preocupar com o balanceamento.
Você tem o modo Storage, tá? Que é aquilo justamente que eu falei, ele vai deixar exatamente nessa tensão que marcou aqui. Ele vai carregar se precisar ou descarregar se precisar. Então quando você colocar aqui, quando você colocar no modo Storage, tá? Você vai ter a bateria no final nesse negócio aqui. A corrente máxima vai ser a corrente de descarga, porque a princípio o carregador não sabe se ele vai carregar ou descarregar. E você tem o Discharge, que o que ele vai fazer? Colocar a bateria na tensão mínima. Isso não estraga a bateria, tá? 3 volts por célula, a bateria não estraga. Só que lembre-se, você não pode guardar ela assim, tá? Porque ela não pode cair para menos de 9. Isso daqui é útil para quê? Esse carregador mede qual é a carga que você carregou a bateria. Então se você quer medir se a bateria perdeu vida útil ou qual é a carga que ela tá, você simplesmente pode colocar para descarregar ela. Então você espera ele descarregar e depois manda fazer a carga completa e ver quanto ele marca. Aí você tem o quanto que a bateria tem de carga nela. Ele vai marcar em mAh, tá certo? Isso é muito útil. Eu sempre faço isso a primeira vez com a bateria para ver se a bateria veio na qualidade certa e tudo mais. Então, eu estou com uma bateria 4S, tá? Vocês dão um toque aqui. Vocês podem incrementar a corrente ou decrementar a corrente, 6 A. E aqui vocês podem mudar o número de células. Vale lembrar que ele detecta quantas células tem. Então se eu colocar aqui 6 células, ele vai me avisar que eu estou com um número errado. Tá? Só fiquem espertos justamente com isso. Ele vai tentar carregar a bateria como 6 células. Tem carregador que bloqueia, vai falar low voltage. Esse daqui no meu caso não fala. Então tome muito cuidado com isso. Se você colocar menos, ele vai falar a tensão alta demais e tudo bem. Mas sempre confiram... Olha, over voltage. Mas uma coisa, sempre confiram isso daqui. A primeira telinha, tá certo? Essa primeira telinha ele fala quanto que você selecionou e quantos que ele achou. Tá certo? Então se você quiser, aperta stop para ele parar se estiver errado. Vale lembrar que se você descarregou mais do que deveria, menos de 3 volts, se você quer tentar recuperar a bateria, ele vai marcar menos aqui. Então aí beleza. Se você tiver certeza que elas são 4 células, que é o número de células que você colocou, beleza. Então se você quiser continuar, apenas aperta Start. Aqui a tensão, essa aqui está carregada, tá vendo? 16.8. Já está em 0,4 A porque ela já carregou. Deste lado aqui, você está falando que está balanceando. Lítio 4 células, a corrente que ele está atualmente carregando, a tensão que a bateria está atualmente. Aqui, desse lado aqui, é em mAh quanto que ele carregou da bateria. Então até agora ele carregou 2 mAh. Se você apertar para o lado, você tem a tensão das 4 células. Tá vendo? A minha está balanceada perfeitinha aqui. Ela dificilmente vai chegar a 4,2, tá? No caso ela fica sempre em 4,19. Muito provavelmente por causa da imprecisão do carregador. Se você vir para o outro lado, ele vai falar qual é a tensão final dele, então 16.8. Aqui é para ele desabilitar, então vamos supor que você não queira carregar mais do que 4 Ah, você pode configurar isso aqui. Eu deixo desabilitado. E aqui é o tempo máximo que ele pode ficar carregando, então você não deixar ele carregando durante 1 ano. E aqui é a configuração dessa lateral aqui, você pode colocar um sensor de temperatura, ou, no meu caso, eu uso como data logger USB. Aqui é o tempo decorrido, e é isso aí, não tem muito segredo, tá? Ele está carregando a bateria. No caso aqui, ele está só fazendo o balanceamento, isso aqui pode demorar muito tempo, dependendo do carregador. No meu caso aqui, daqui a pouco ele deve apitar. Mas não se preocupa, se já deu 16.8, cara, você dá uma olhada como é que está mais ou menos as células. Se elas estiverem mais ou menos assim igual, eu digo que 0,01 volt de diferença não vai fazer diferença no balanceamento, tá certo? Então, se eu quiser parar aqui, eu volto. E é isso aí, isso daqui é um carregador simples, vocês podem reparar que todos os carregadores são iguais praticamente esse negócio. A única coisa que muda é isso daqui, quer ver? Aqui. O que ele fala aqui? O da Turnage que eu tenho fala Welcome to Turnage não sei das quantas, esse aqui fala esse Hobbytech, e é isso aí. Mas é isso aí. Ó, o vídeo por hoje termina aqui. E lembrem-se sempre, olhem as especificações da bateria muito bem, tá? E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por ver esse vídeo.